Glória a Deus, que alegria e que privilégio estarmos juntos nesses dias aprendendo com Jesus como organizar as nossas emoções. Nesse tempo pós-pandemia temos aprendido a importância, o cuidado, a atenção que nós devemos direcionar para as nossas emoções. E precisamos fazer isso olhando a forma como Jesus encarava, como Jesus ensinou cada um dos seus discípulos, a própria multidão, a como organizar suas emoções. Estamos nessa série, Organizando Emoções com Jesus, e hoje é o nosso terceiro dia. Já falamos sobre uma série de temas que serão abordados nas próximas semanas. Na semana passada aprendemos um pouco sobre a importância do autoconhecimento para nós termos e organizarmos as nossas emoções, e hoje eu quero falar sobre o tema conversas difíceis. E a pergunta que eu quero usar aqui para introduzir é: quem nunca teve uma conversa difícil? Ou quem nunca percebeu a importância de ter uma conversa difícil, mesmo que essa pessoa, por saber a dificuldade da conversa, ela adia essa conversa. Às vezes, é um filho que quer falar para um pai que tomou uma decisão errada, mas por medo da reação do pai, não o faz. Às vezes é uma esposa que, mesmo o marido recomendando ela não gastar, ela não fazer compras no cartão acima de um limite, ela fez essas compras acima de um limite e ela está sem jeito de falar para o marido. Às vezes é um marido que precisa falar para a esposa que comprou um acessório para o seu carro, que investiu numa manutenção do carro e gastou além do orçamento familiar. Pois é, a vida é cercada de conversas difíceis, e nós precisamos, olhando para o Evangelho, olhando para Jesus, olhando para a Palavra de Deus, aprender como ter essas conversas difíceis. Esse é o tema que eu quero compartilhar com você hoje. Para falar sobre conversas difíceis, nós precisamos ter um ponto de partida. Nós precisamos entender qual é a origem da comunicação. E a palavra de Deus, ela mostra que a origem da comunicação, ela surge, nos primórdios da criação dos céus e da terra, da criação do jardim, depois da criação do próprio homem. Ou seja, a base da comunicação é a criação de Deus sobre a terra. Esse homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1 e versículo 26, ele foi criado para ter um relacionamento com seu Criador. Veja, Deus cria o homem e a palavra diz no Gênesis que o Senhor visita o homem toda a viração do dia. Ou seja, todos os dias Deus passeava no jardim, Deus se encontrava com Adão para ter uma intimidade, para ter um contato, para ter um relacionamento, ou seja, para se comunicar com a criatura, com o homem que ele criou. Então, desde os primórdios a gente vai ver que a história da salvação de Deus para a humanidade narra uma história de comunicação, primeiro de Deus com o homem, Adão, o primeiro homem, depois de Deus com toda a nação de Israel que ele formou a partir dos patriarcas. Então, Deus está em todo momento se comunicando com a humanidade e se comunicando com o povo dele. Ao nos criar, nessa ideia de manter contato, quando ele nos criou, Deus ele nos comunicou quem ele realmente é. Ou seja, a palavra diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E a pergunta que nós precisamos fazer: qual é a imagem e semelhança de Deus, ou quem é Deus? E quando a gente olha para a Bíblia, vemos claramente que Deus é amor. 1 João 4,8 fala sobre isso. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, somos a imagem de Deus,
essa imagem de Deus que nós temos também é a expressão do amor. Ou seja, nós precisamos nos comunicar através do amor de Deus. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus e Deus é amor, nós precisamos nos comunicar, nós precisamos expressar esse amor através dos nossos relacionamentos. E essa expressão de amor, ela vai acontecer não só pelo que nós falamos, ou não só pelos discursos, muito pelo contrário. A expressão do amor acontece sobretudo no comportamento e nos nossos relacionamentos. O que isso quer dizer? Quando se fala da origem da comunicação, nós precisamos entender que eu e você fomos criados à imagem e semelhança do Criador. E se Ele é amor, Ele espera também que eu e você amemos. Por isso que os 2 maiores mandamentos é amar o Senhor Deus de todas as forças, de todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a si mesmo, ou seja, como a nós mesmos. Então, quando a gente fala da comunicação, a gente precisa trazer para a comunicação, para esse ambiente da comunicação, a linguagem do amor, porque Deus é amor. E a criação mostra o amor de Deus, o plano de salvação através do envio de Jesus mostra o amor de Deus, e é impossível a gente falar de comunicação e não falar da linguagem do amor na comunicação. Então, relacionamentos saudáveis, eles são acostumados com esta linguagem do amor e mais, eles são acostumados com conversas difíceis. O que isso quer dizer? Todas as pessoas que se relacionam saudavelmente umas com as outras, elas são acostumadas a terem conversas difíceis. Elas não são pessoas que enxergam as conversas difíceis como algo que deve ser evitado, como algo que deve ser deixado de segundo plano. Pelo contrário, as pessoas que têm relacionamentos saudáveis trazem as conversas difíceis para dentro do relacionamento. Veja o que a palavra de Deus diz em Zacarias 8,16. São estas coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com seu próximo, e executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Veja que Deus traz um recado à nação de Israel por intermédio do profeta Zacarias. E que recado é esse? O recado é que a nação de Israel precisava tomar uma decisão de falar a verdade, cada um para com seu próximo. Executar juízo, ou seja, praticar justiça, e isso numa atmosfera de verdade e paz. Ou seja, falar a verdade, cada um para com seu próximo, era algo que Deus estava esperando, Deus estava requerendo da nação de Israel, e isso fica muito claro na profecia do profeta Zacarias, capítulo 8 e verso 16. A pergunta que cabe nesse momento é: por que as pessoas evitam conversas difíceis? Já que a base do amor, a base da comunicação precisa ser o amor, já que Deus espera que a gente fale a verdade, mesmo que essa verdade seja uma verdade difícil de se ouvir, a pergunta é: por que as pessoas evitam conversas difíceis? E existem alguns motivos para isso acontecer. O primeiro motivo é a falta de coragem. Algumas pessoas não têm ou evitam conversas difíceis porque elas acham que elas têm medo da reação das pessoas no momento em que elas vão abordar um assunto difícil. Então, algumas pessoas não tocam em pontos difíceis, pontos delicados, porque elas não têm coragem, elas temem a reação das pessoas. Segundo motivo é a falta de habilidades. Então, às vezes,
Conversas difíceis são evitadas na família, nos relacionamentos, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo. Por quê? Porque as pessoas não têm habilidades para ter essas conversas difíceis. Elas acham que elas vão ferir, elas acham que elas vão ofender. Então, por faltar essas habilidades, elas deixam as conversas difíceis em segundo plano, ou até mesmo evitam as conversas difíceis. Terceiro motivo do porquê se evitam conversas difíceis é porque nós temos uma cultura de sermos simpáticos e educados. E a gente acredita que quando você tem uma conversa difícil com uma outra pessoa, você teme que a pessoa não te veja como alguém simpático ou simpática e educada. E olha que interessante, isso é um grande equívoco, porque nós podemos sim ser simpáticos e educados e mesmo assim ter conversas difíceis com as pessoas. Nenhum relacionamento profundo, verdadeiro e forte, ele existe se não existe também conversa difícil. A tendência é que os relacionamentos sejam muito frágeis, muito superficiais, quando em um relacionamento as pessoas evitam conversas difíceis. E por que as pessoas evitam as conversas difíceis? Por esses três motivos: ou falta coragem, ou falta habilidades, ou elas temem serem vistas como pessoas antipáticas e mal educadas. Mas existem também, em contrapartida, muitos benefícios que uma conversa difícil pode trazer. Olha que interessante. Todas as vezes que eu escolho ter uma conversa difícil, por mais desafiador que seja, uma conversa difícil sempre trará resultados, sempre trará benefícios para todos aqueles que são envolvidos nessa atmosfera de conversas difíceis. Então, eu separei aqui pelo menos 4 benefícios das conversas difíceis. Primeiro benefício é clareza. As pessoas que abordam, as pessoas que falam de assuntos difíceis, elas conseguem expressar um pouco do seu coração e elas conseguem ser mais claras, mais transparentes. Elas conseguem trazer, a verdade à tona, e isso traz clareza para um relacionamento. Isso traz transparência para um relacionamento. Segundo benefício de uma conversa difícil é o aumento da confiança. Quanto mais eu abordo conversas difíceis com uma pessoa, nos meus relacionamentos, mais as pessoas terão confiança em mim. E o oposto também é verdade. Quanto mais eu evito conversas difíceis que as pessoas sabem que precisam ter, quanto mais eu evito, mais as pessoas vão desconfiar de mim. Então veja, muitos relacionamentos são abalados por causa da desconfiança. E a desconfiança às vezes está presente porque alguém está evitando uma conversa difícil que é necessária. Então é muito importante que você perceba isso. Todas as vezes que a gente se propõe a ter uma conversa difícil, eu tenho mais clareza nas relações. Eu aumento o nível da confiança nas relações. Terceiro benefício, eu aumento o nível do comprometimento. Olha que interessante. Ambientes onde as pessoas estão descompromissadas tem muito a ver com a indisposição de se abordar assuntos difíceis. Então, quanto mais a gente aborda assuntos difíceis, mais eu aumento a confiança, mais eu aumento o comprometimento nas minhas relações. E quarto benefício, eu diminuo os comportamentos problemáticos. Veja que interessante, irmãos. Todas as vezes que
eu tenho uma conversa difícil, por mais desafiadora que ela seja para mim, eu aumento a clareza, eu aumento a confiança, eu aumento o comprometimento e eu diminuo os comportamentos problemáticos. Então, eu diminuo a tendência de surgir comportamentos problemáticos. Isso é incrível, porque todas as vezes que a gente tem esse coração, tem essa disposição de caminhar nessa direção, resultados extraordinários vão começar a surgir. E eu quero ser de uma forma bastante objetiva aqui, colocar de uma forma bastante objetiva para você, 4 formas de você desenvolver uma conversa difícil. Então, existem outras, mas eu escolhi aqui 4 formas especiais, simples, porém muito poderosas, para que você desenvolva conversas difíceis. A pergunta é: como eu desenvolvo conversas difíceis? Número 1, crendo no poder da verdade. Veja, não tem como você desenvolver uma conversa difícil se você não crê no poder que a verdade tem. A palavra diz em João capítulo 1 e versículo 14, que o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, e a palavra diz que ele era cheio de graça e de verdade. Veja, Jesus veio ao mundo, Jesus deixou a sua divindade, ele veio a esse mundo cheio de graça e de verdade. O Verbo, a palavra se fez carne, ele encarnou e ele se fez carne cheio de graça e de verdade. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu olho para Jesus, eu vejo a verdade. Ele mesmo disse que é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que todas as vezes que eu vou me relacionar com uma pessoa, eu preciso trazer para esse relacionamento esse ingrediente fundamental, a verdade. Então, é impossível a gente desenvolver conversas difíceis com as pessoas, sendo que eu oculto a verdade, eu escondo a verdade. Então, primeiro recurso para a gente desenvolver conversas difíceis, creia no poder da verdade. Em Provérbios 23, veja o que está escrito, a palavra diz: compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Veja que o sábio Salomão, ele usa aqui uma afirmação muito forte, ele usa uma ênfase na afirmação que ele faz no verso 23 do Provérbios 23. O que ele quis dizer? Compra a verdade, invista na verdade. Todas as pessoas que vão comprar precisam investir em algo, e Salomão está dizendo: invista, faça um investimento que vai valer a pena. E que investimento Salomão está apontando? Compre a verdade, invista na verdade, adquira a verdade e não a vendas. Ou seja, a verdade é preciosa, a verdade é caríssima. A verdade é preciosíssima. E todas as pessoas que querem desenvolver conversas difíceis, eles precisam trazer para a conversa esse ingrediente fundamental, a verdade. E Salomão mostra aqui para nós que a verdade, ela tem que vir acompanhada da sabedoria, da instrução e do entendimento. O que isso quer dizer? São ingredientes fundamentais que devem acompanhar a verdade acompanhada de sabedoria, a verdade acompanhada de instrução, a verdade acompanhada de entendimento. Você diz amém para isso? Por quê? Todas as vezes que a verdade é vista por mim como algo precioso, eu vou investir para que ela esteja nos meus relacionamentos.
Pensa comigo agora, quantos relacionamentos você conhece que foram destruídos, foram desfeitos e não existem mais porque alguém faltou com a verdade? O dito popular diz que a mentira tem perna curta, ou seja, tudo que é envolvido em mentira tem a ver com aquele que é a origem da mentira, que é o diabo. A palavra diz em João 8,44 a seguir que o diabo é o pai da mentira. E mais, tudo que é mentiroso, todo relacionamento que é envolvido em mentiras, ele não persiste, ele não perdura, ele não é forte, ele não resiste às tempestades da vida. Então é importante que, em primeiro lugar, para desenvolver a conversa difícil, você traga a verdade para esse ambiente. Em segundo lugar, o segundo recurso para desenvolver conversas difíceis é permitir o Espírito Santo gerar fruto em nós. Veja, a palavra diz em João 15 que Jesus é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos, os galhos. E todo aquele que está conectado na videira produz fruto. E todo galho que produz fruto, o Pai o limpa para que dê mais fruto ainda. E todo galho que não produz fruto, o Pai o corta e lança ele no fogo. Veja, então, nessa metáfora que Jesus usou em João 15, e ele mesmo se projetando, se apresentando como a videira, a ideia de Jesus na ocasião é mostrar que galhos, eu e você, conectados a ele, a videira, vamos frutificar, porque a vida, a saúde, a qualidade da videira atinge os galhos que vão produzir fruto. Então um galho produz fruto não é porque o galho é bom e de uma qualidade boa, mas é porque o galho está conectado à videira. Então a gente precisa se apoderar, tomar posse desse recurso. E que recurso é esse? Permitir o Espírito Santo gerar fruto em nós. Veja o que está escrito em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja que Paulo, em Gálatas 5, ele está conectando a ideia de João 15, de Jesus, da videira e os galhos, da videira e os ramos. O que Paulo está dizendo aqui em Gálatas 5 é que o fruto que os galhos vão produzir, por estarem conectados no ramo, na videira, são esses frutos que ele descreve. Fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em outras palavras, para que a gente tenha uma conversa difícil, em primeiro lugar, eu preciso trazer a verdade para esse relacionamento. Em segundo lugar, eu preciso permitir o fruto do Espírito brotar em mim. Porque num diálogo difícil, numa conversa difícil, se não estiver presente esses ingredientes aqui de Gálatas 5, 22 e 23, com certeza vai gerar mais contenda, vai gerar problemas, vai gerar ofensas. As pessoas ficarão ofendidas. Então, para que haja uma conversa saudável, uma conversa difícil, é necessário trazer todos esses ingredientes para a conversa, além de trazer a verdade. Então, primeiro, eu trago a verdade. Segundo, eu permito que o fruto do Espírito, ele surja, ele apareça em mim, trazendo cada uma dessas características. E veja a expressão domínio próprio. Essa expressão domínio próprio tem a ver, na versão revista e corrigida, é temperança, é você saber temperar suas emoções, é justamente o que Jesus está nos ensinando nesses dias. Jesus está nos ensinando
a como organizar as nossas emoções, a como temperar as nossas emoções, a como ter domínio próprio. E veja, ele mesmo ensina em João 15 que é impossível sermos galhos que apresentem esses frutos se não estivermos conectados a ele, que é a videira. Em outras palavras, um relacionamento profundo com a videira, que é Jesus, vai garantir os frutos. Você diz amém? Eu tenho certeza que Deus tem preparado esse tempo para que você tenha uma profunda consciência do quanto nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com Ele, aprofundar o nosso relacionamento com Ele, justamente para que essas marcas estejam presentes na nossa vida e assim a gente não evite, pelo contrário, a gente tenha as conversas difíceis que precisamos ter. Terceira forma de desenvolver uma conversa difícil é aprendendo a abordar a verdade com amor. É muito comum as pessoas dizerem que elas estão falando a verdade. Ah, mas eu disse a verdade. Mas eu falei a verdade. Eu disse a verdade. Mas às vezes a pessoa diz a verdade com a falta do amor, com a ausência do amor. E nós percebemos aqui no início dessa ministração que a base da comunicação precisa ser o amor. Precisa ser o amor, porque Deus é amor. E Ele, sendo a origem da comunicação, Ele mesmo se comunicou com o homem numa linguagem de amor. Então, quando vamos nos comunicar, quando vamos nos relacionar com as pessoas, esse ingrediente, o fruto do Espírito chamado amor, como disse Paulo aos Gálatas 5, precisa estar presente. Então, a verdade, ela precisa ser abordada juntamente com o amor. Efésios 4,15, veja o que está escrito. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. O que isso quer dizer? A essa igreja, aos Efésios, Paulo, ele ensinou que aqueles irmãos precisavam seguir a verdade numa atmosfera de amor. Em outras palavras, a verdade, ela tem que estar na companhia do amor. E Paulo diz que quando a verdade está na companhia do amor, a gente cresce. E se você pegar o capítulo 4, do versículo 11 ao 15, é extraordinário. Paulo está falando que Deus deu dons para a igreja, Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E Ele deu esses dons para aperfeiçoamento dos santos, para que os santos não sejam mais meninos imaturos, levados em todo o vento, por toda a roda de doutrina. Antes que todos cresçam à estatura do varão perfeito, que é Jesus. Ou seja, o que Paulo está ensinando aqui em Efésios 4, do 11 ao 15, é uma direção para que todos os seguidores de Jesus amadureçam, cresçam. E ele vai fechar esse assunto dizendo isso no versículo 15. Se vocês querem crescer, se vocês querem amadurecer, a verdade tem que estar acompanhada do amor. Então, para todos nós que queremos crescer nas nossas emoções, queremos aprender a se relacionar melhor, usando a expressão mais atual, queremos aprender a ter inteligência emocional, nós precisamos ter os dois ingredientes, a verdade acompanhada do amor, porque fazendo isso, segundo Paulo, a gente cresce, a gente amadurece, a gente se expande. Você diz amém para isso? Glória a Deus. Como desenvolver conversas difíceis? Quarto e último recurso, use a regra de ouro. Pastor, qual é essa regra de ouro? Eu te mostro, Mateus 7 e versículo 12, Jesus disse: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas.
Veja, Jesus está dando aqui a regra de ouro nos relacionamentos. O que isso quer dizer? Jesus está ensinando como sermos bem-sucedidos nos relacionamentos. E o segredo para ter relacionamentos saudáveis, segundo Jesus, é você oferecer aos outros aquilo que você espera que os outros lhe ofereçam. Veja, numa conversa difícil, eu tenho que ter a verdade, eu tenho que ter o amor, eu tenho que ter o fruto do Espírito presente, temperança, domínio próprio, amabilidade, paz, alegria. Eu tenho que ter esses ingredientes, mas eu tenho que tratar o outro como eu espero ser tratado. Eu não posso, em nome de uma conversa difícil que eu tenho que ter com alguém, tratar a pessoa como eu acho que devo tratá-la. Pelo contrário, eu devo tratar a pessoa como eu esperaria ser tratado. Quantas pessoas, na dinâmica dos relacionamentos, elas tratam os outros de qualquer forma. Elas não tratam os outros como deveriam tratar e às vezes quer cobrar isso. E por que quer cobrar? Porque sabe que no fundo, ela não tratou bem uma pessoa. Então, se a conversa já é difícil, eu tenho que pensar assim: bom, se alguém fosse ter uma conversa difícil comigo, como é que eu gostaria que essa pessoa tivesse a conversa? Esse é o ponto. Então Jesus ensina que tudo o que nós esperamos que os homens nos façam, a gente deve antes fazer. Eu devo antes oferecer. Então a ideia de Jesus aqui é seguir a regra de ouro. Então eu gostaria de, nessa ocasião, mostrar a você exatamente isso. As conversas difíceis são necessárias, porque não há relacionamentos saudáveis, relacionamentos maduros, relacionamentos que se expandem se não há conversas difíceis. E para ter conversas difíceis é necessário ter o amor, é necessário permitir o fruto do Espírito estar presente, é necessário ter a verdade e é necessário tratar as pessoas como a gente espera ser tratado. Que essa palavra tenha trazido luz ao teu coração. Que você, através dessas verdades e desses 4 pontos objetivos, simples, porém poderosos, tenha aprendido com o Senhor a como ter conversas difíceis e assim organizar melhor as suas emoções para que os seus relacionamentos sejam mais saudáveis, mais duradouros, mais profundos. Que o Espírito Santo traga luz ao teu coração, que essas verdades venham com força ao seu entendimento e também aos seus sentimentos. E que você possa construir relacionamentos duradouros, saudáveis e maduros. Vamos orar por isso? Quero te convidar a orar. Querido Deus, obrigado por essa ocasião tão especial. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é vida, é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Senhor, nós te damos graças, porque em tudo que aprendemos nesta ocasião, saímos daqui com recursos, com sabedoria, com entendimento, para podermos construir relacionamentos saudáveis, duradouros e profundos. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o teu poder venha sobre cada pessoa que acompanhou essa transmissão, cada pessoa que vai acessar este conteúdo no futuro. Pai, que estas pessoas tenham sabedoria, tenham entendimento, que essas pessoas tenham estratégias, Senhor, através da verdade, do amor, através do fruto do Espírito, através, Senhor, de tratar e de uma disposição de tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Ó Deus, eu peço que a Tua graça venha sobre nós. Espírito Santo, nos ensina a ter domínio próprio, a ter as nossas emoções debaixo de
profundo equilíbrio. Nós cremos que através da sua palavra e do seu poder, seremos pessoas com emoções mais organizadas, seremos pessoas com inteligência nas nossas emoções. Graças te damos por esta ocasião, oramos em gratidão e fazemos isto em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Querido, que Deus te abençoe imensamente, que essa palavra tenha te abençoado muito. Compartilhe o que você aprendeu aqui, compartilhe essa transmissão com outras pessoas, deixe o seu like aqui no nosso canal, acompanhe o nosso canal, se inscreva e convide outras pessoas para se inscreverem. Deus te abençoe imensamente e até a próxima ocasião.